Queridas e queridos, então eu vou convidar para antes da gente começar, assim, só para aquela gente dar aquela acomodada no corpo, sentar bem em cima dos isquios, aprumar a coluna, fechar um pouquinho os olhos e respirar com qualidade. Ir absorvendo a vida, inspira gratidão pela oportunidade do encontro, expira soltando qualquer coisa que esteja em excesso. E na próxima inspiração, abre teus olhos, teu coração, para a gente chegar até aqui juntinhos. Vou abrir um anjinho para a gente começar esse momento. Bom que anjo tem em todas as tradições. Vamos ver quem vem nos abençoar nesse encontro. O anjo da união. No cerne da alma, conhecemos o sentimento de união perfeita que nos inspira a compaixão por todos os seres. A força da união remove bloqueios e dissolve a indiferença. Quando duas ou mais pessoas estão unidas em nome do amor e da verdade, a energia espiritual se derrama em bênçãos e preenche todos com suas dádivas. A afirmação é: eu sou um canal para a expressão da união entre todos os seres. Muito perfeito esse anjo para o primeiro encontro. Aliás, né, o nome que batizamos essa viagem é Encontrando Tesouros no Egito e em Nós. E eu acho que muito dos tesouros de um dos tesouros preciosos que a gente traz são as novas amizades. Algumas pessoas do grupo já se conhecem, algumas são da rede do Sam, outras da minha rede. E esses 14 dias que a gente passa juntos no Egito, essas 13 noites com experiências tão especiais, acaba sendo uma grande oportunidade de a gente voltar com esse tesouro na mala, de novos amigos, novas amigas. A gente acaba virando uma grande família, que é como o nosso guia, o Mohammed, nos chama, e também porque ele literalmente nos trata como uma família. Então, que a nossa convivência seja de muita união, onde a gente possa, né, se abrir para os nossos corações se encontrarem de verdade e poder aproveitar das férias, poder aproveitar dessa viagem, que acaba sendo uma viagem de sonhos, né, de muitos de nós, assim, desde criança, sonhando em conhecer o Egito, não é verdade? Então, vamos realizar esses sonhos juntos, né? Propósito da nossa reunião hoje, então, é a gente contar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais isso que tem no material. Eu imagino que vocês todos já devem ter recebido as apostilas, né? Pelo menos ninguém me avisou que o material não chegou. A gente vai sanar as dúvidas. Então, eu pensei em eu e o Sam, a gente ir fazendo uma breve explanação para vocês. Vocês já têm nota das perguntas, se surgir mais alguma dúvida a partir da nossa fala, daí depois no finalzinho a gente abre para as perguntas, é só se inscrever e a gente vai respondendo tudo. Muitas das dúvidas já estão bem respondidas no material, né? Mas é claro que às vezes surgem outras quando a gente está lendo. Então, a ideia desse primeiro encontro é para isso. E assim, a gente ainda tem um tempo bom até o dia do nosso embarque, então dá tempo da gente fazer os ajustes, as preparações e tudo mais com bastante calma, né? E sem atropelos. E também contar para vocês um pouco como é que é a dinâmica dos nossos dias de visita. É claro que, como é muita informação, no nosso primeiro dia, quando a gente chega no Egito, a gente faz uma reunião para relembrar os combinados das dinâmicas durante a viagem, que não tem sentido a gente estar passando tudo agora, né? Mas algumas coisinhas é importante a gente pontuar desde agora para vocês já irem se preparando e sentindo. Certo, Sam? Perfeito, perfeito, né? Já de asas abertas, preparando o voo. É. E quero agradecer também, mais uma vez, a confiança de vocês de nos escolherem para estar fazendo essa peregrinação juntos, né?
E uma das coisas que a gente gosta de estar trazendo para as pessoas é que tem uma diferença bem grande entre a gente fazer uma viagem só turística e a gente se abrir para uma peregrinação. Porque é claro que a gente vai fazer todas aquelas coisas dos pontos turísticos, dos lugares principais, mas muito do nosso propósito também é sensibilizar vocês para perceber assim como que é, porque eu sempre falo, né, que cultura é muito mais do que aquilo que entra pelos nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, mas aquilo que expande a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de passar pelo mundo. Então, um peregrino, quando ele viaja, ele vai ter esse olhar curioso e atento para perceber como é que são as pessoas desse lugar, qual é a fé delas, qual é o Deus que faz sentido para elas, quais são os valores desse povo, como é que é a língua desse povo. Vou dar um exemplo das coisas que tocam, por exemplo, eu e o Sam, né? A gente, às vezes, durante o dia, encontra uma pessoa e fala, e aí, tudo bom? Né? E nem dá muita bola, às vezes, para a resposta, é só para dar uma saudação meio corriqueira. E uma das coisas que me toca é quando eu vejo o Mohammed tocando o ombro de uma pessoa, de um amigo, olhando bem nos olhos dele, e ele faz uma pergunta em árabe, que em essência, o bom dia dele, o como é que você tá? Ele pergunta: como está o seu coração? Então, é um jeito diferente de a gente saudar uma pessoa, né? E realmente se abrir para promover um encontro de verdade, não só um, e aí, tudo bem? Né? Às vezes nem tá tudo bem, a gente não responde. Mas quando alguém te pergunta como está seu coração e a pessoa se abre, você vê que às vezes brota um sorriso, uma gargalhada, ou então às vezes eles se abraçam e choram, né? Porque é uma pergunta profunda, então é uma língua profunda. Quando a gente deseja bom dia, muitas vezes é Sabar al-Fur, Sabar al-Nur, né? Que você tenha um dia de flores, que você tenha um dia de luz. Então, quando a gente se abre para entender um pouco mais como que é a língua mãe desse povo, né, quais são os costumes dele, a gente vai expandindo a nossa maneira de ver o mundo também a partir do olhar de outras pessoas que veem o mundo de outras maneiras. E essa riqueza cultural, no Egito, a gente encontra dois casamentos, né? Esses valores e esse jeito de viver a vida e de passar pelo mundo lá do Egito Antigo, com um panteão, né, de muitos deuses, muitas deusas, e com mulheres e homens, né, esculpidos nas paredes com os peitos de fora, e com pouca roupa, com roupas transparentes, com aquela beleza da estética toda egípcia. E esse foi o povo do Egito Antigo. E hoje a gente tem outro povo, outra cultura, que vê o mundo de outro jeito, que tem outra língua, né? Que é o mundo árabe, que são os muçulmanos, pessoas de corpos cobertos e olhos profundos, e que também têm um grande coração, e é bom para a gente desmistificar uma série de ideias que a gente tem a respeito do povo islâmico, né? Então, assim, é de uma riqueza muito grande, porque a gente, numa única viagem, tem a oportunidade de ver um Egito de ontem, um Egito de hoje e esse Egito dentro da gente, né? Então, que a gente possa experimentar toda essa riqueza com esses olhos de peregrinos que são abertos, que são curiosos e que são respeitosos, né? Porque quando a gente trata bem os nossos anfitriões, a gente também é tratado como hóspede de honra, né? Então, essa é um pouco da ideia. No início da apostila de vocês, tem ali o decálogo do viajante, que é, assim, 10 frases muito resumidas, que são ótimas para a gente se abrir para esse espírito de aventura, né, para que a gente possa estar aberta para as experiências e curtir essas coisas diferentes que a gente vai encontrar lá e também se alegrar quando a gente vê com algo que é muito similar, muito parecido com aquilo que a gente já conhece, né? É a beleza de viajar. Depois do decálogo do viajante, a gente fala ali sobre os documentos, né, que são importantes de levar na viagem. Então, o passaporte sempre junto da gente, principalmente nos aeroportos,
Aeroporto é um lugar assim com muita informação, né? É gente chegando, gente saindo, gente andando devagar, distraído, gente andando correndo para pegar o próximo voo, avisos e luzes e etc. Então é um lugar assim que é importante a gente estar tranquila, estar centrada e estar prestando atenção no nosso documento, para não acontecer aquelas coisas, né? De mostra o passaporte, e não sabe onde guardou. É comum de vez em quando a gente ter alguém assim morrendo de susto, porque cadê meu passaporte? Botou num lugar diferente na bolsa, né? Então, assim, já treinar essa presença a partir do momento que a gente chega nos aeroportos e ter o passaporte sempre fácil para poder mostrar quando a gente vai passando, né, pela imigração, depois pelo raio-x e na porta do aeroporto, na porta do avião. São três momentos que a gente mostra o passaporte. Por isso que é importante ele estar numa bolsinha fácil para você tirar e já botar ali, tirar e já botar ali, junto ao corpo. Eu recomendo, a gente recomenda que vocês façam cópia do passaporte, né? Uma cópia colorida, despacha essa cópia na mala, tenha uma outra cópia na tua mala de mão, porque se acontecer, né, de perder, extraviar o documento, a gente tem como comprovar na embaixada que ele existe, e daí fica mais fácil qualquer procedimento que possa ah, vir a ter se acontecer, né, de perder o passaporte e tudo mais. É importante aqui, que nessa reunião, a gente fale das coisas que a gente espera que dê tudo certo e também prevenir para não dar errado, né? Para não dar ruim. Então, isso do passaporte é uma das coisas importantes. O seguro viagem, a gente mandou a bolsinha para vocês, então quem adquiriu com a agência já está com seu seguro viagem em mãos também. Mas quem adquiriu por conta, imprima para ter os seus telefones, né, à mão em caso de necessidade. E muito, muito, muito importante, o certificado de vacinação internacional contra a febre amarela. Porque depois da pandemia, eles ficaram bem rigorosos. Não entra no país. No aeroporto, assim que a gente desce do avião, eles param a gente, pede o passaporte e o certificado internacional. Então, o certificado internacional é aquele que você tira pelo sistema do Conect SUS, né? Ou então, quem ainda tem aquele antigo, na época que a gente ia na Anvisa e imprimia e eles davam um impresso, tá? Pode ser qualquer um dos dois, desde que esteja escrito que é o certificado internacional de vacinação. O certificado do posto de saúde, só escrito em português, ele não vale, né? É a mesma coisa que nada. É, E aí tem uma coisa assim, essa documentação todos vocês têm que providenciar. E essa vacina contra a febre amarela, você toma uma vez na vida, não vai precisar tomar mais. E ela não pode ser tomada, o prazo mínimo é 14 dias antes do embarque. Então, não deixem para a última hora, porque como ela não é uma vacina que tem disponível em todos os postos de saúde o tempo inteiro, às vezes você vai no posto para tomar e as enfermeiras pegam e falam: Olha, a gente vai fazer o pedido, vai chegar daqui a 20 dias, né? Então, ou então você vai ter que pagar para fazer particular. E mesmo assim, no particular, às vezes também tem que fazer a encomenda da vacina, tá? Então, com tranquilidade, providenciem essas três documentações: as cópias do passaporte, o certificado internacional de vacina contra a febre amarela e a impressão também do seguro viagem. Tá? Isso é documentação básica para a gente fluir com tranquilidade por lá. O visto do Egito. O visto do Egito não vale a pena a gente comprar aqui no Brasil. Algumas pessoas já, me perguntaram sobre isso, porque para a gente comprar aqui à distância, eles vão cobrar tipo US$ 150. Só que se a gente compra lá no aeroporto assim que a gente chega, é US$ 25. Então, para quê, né? Gastar o precioso dinheiro se a gente pode fazer esse procedimento com tranquilidade. A gente tem o nosso guia de aeroporto que nos recebe, a gente faz uma filinha. Eu recolho o dinheiro de todo mundo, ele compra para a gente, bota no passaporte, a gente passa pela imigração. Então, a gente tem essa assessoria no aeroporto logo que a gente chega e facilita bastante se vocês puderem ter esses US$ 25 trocados já, porque chega na hora, ai, só tenho 100, mas aí a gente não tem troco para dar e tudo mais. Então, tentem conseguir esses dólares trocados.
Ainda em relação aos dólares, estou falando muito rápido, gente. Não, tá bom? Posso ir nesse fluxo assim? Ainda em relação aos dólares, tá? É muito importante também que vocês verifiquem as notas, nota por nota, para que elas estejam em perfeito estado de conservação. Se tem um rasgadinho na ponta, eles não aceitam. Se tem uma manchinha, eles não aceitam. E se é muito antiga, anterior ao ano de 2006, também não circula mais. Não só no Egito, em vários países fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos circulam as notas antigas porque o Banco Central vai recolhendo, mas fora dos Estados Unidos, não. Então é importante vocês garantirem essas notas novas, né? Quando a gente chega no Egito, eu recolho a outra metade do pacote de viagem de vocês, né? Vocês pagaram metade, estão pagando, né? Metade em reais e a outra metade em dólares. Aí, Yasmin, a gente não pode te dar no Brasil quando a gente se encontrar no aeroporto e tal. Não, não pode, porque uma pessoa só pode passar sem declarar dinheiro, levando no máximo até US$ 10.000. Então, se eu recolher de todo mundo, eu vou ficar com mais de US$ 10.000. E aí eu vou ser obrigada a parar no aeroporto para fazer declaração desse dinheiro. Então, cada um precisa levar consigo. E quando a gente senta lá no ônibus, Mohamed vai estar dando as boas-vindas de vocês e a gente já vai chegar com cara de riqueza, porque eu já vou chegar falando de dinheiro, falando, tá na hora de pagar. Então, vocês precisam ter esse envelopinho separado ali junto com vocês, tá? Porque eu recolho e o Sam a gente passa recolhendo assim que a gente chega lá para poder entregar para o Mohamed, tá? E aí também importante, se vocês puderem trazer o valor exato, trocadinho, a gente agradece muito. Que mais? Chip, né? Chip egípcio. Vale muito a pena comprar o chip egípcio. Costuma ser US$ 15. Da outra vez o Mohamed falou para gente US$ 15, mas ele conseguiu uma promoção e foi 10. Então, pode ser que seja 10, pode ser que seja 15. Ele é bem honesto, né? Vai ser essa média aí. E quando estiver chegando perto, eu vou fazer uma enquete lá no grupo. Quem quer chip egípcio, levanta a mão. E aí, nesse mesmo momento que a gente estiver passando recolhendo o dinheiro, o ajudante lá da Vodafone, ele vai tirando o chip de vocês e colocando o chip egípcio. Muito importante, nessa hora, você precisa ter um lugar adequado para guardar o seu chip, porque você vai querer o seu chip de volta, certo? E tenha a chavinha que abre o compartimento do chip do celular, porque senão a gente vai ficar improvisando com clips e tudo mais, então não é legal, né? Brinco, tira o brinco. Dúvida, não pode ser o chip digital iPhone? Bom, vou ter que perguntar, né? É, vou ter que perguntar para ele, porque eu acho que alguns celulares agora já nem tem mais chip, né? Esse povo moderno. O meu ainda é de chip. Tá, eu vou perguntar para o Mohamed como é que faz. Deve ser um código daí, sim, com certeza, né? Daí não precisa abrir o telefone. Provavelmente o chip digital compra online e aí desce aí cada um vai fazer seu próprio movimento. Aí provavelmente não é um movimento de Ou comprar talvez chip na não, empresa. Sam. Talvez ele compre o chip online, que daí abre e tem o código dentro do papelzinho. Ah, tem essa opção também, é verdade. Pode ser que seja isso, tá? Vou verificar. Então, mais próximo a gente vai perguntar quem quer, porque ele traz o número exato. Ah, são 4 digitais e são, sei lá, 10 do outro tipo. Então, ele vai trazer um número exato para quem pediu, tá? E ele já vem com uma carga boa. Para mim, dura a viagem inteira e ainda sobra. Mas eu sou comedida. Eu só abro fotos e vídeos e envio fotos e vídeos e conecto, enfim, Instagram e YouTube quando eu tô no Wi-Fi do hotel. Eu não uso o meu chip durante o dia para ficar mandando foto e vídeo, porque daí ele consome rápido. Então a gente tem que ter um pouco essa disciplina, senão você vai ficar gastando muita recarga. E aí não vale a pena.
né? Eu consigo passar a viagem inteira com um único chip todas as vezes. Nunca, uma única vez eu precisei recarregar. E é uma coisa boa para a gente, se precisar, né, ligar os dados móveis para poder se falar no WhatsApp, a gente se comunica nos templos, porque a gente sempre tem tem momento de tempo livre. No momento do tempo livre, a gente marca um ponto de encontro. Mas e uma hora, né? Mas se acontece de ter algum movimento do povo se perder, se atrasar, a gente fica com esse recurso de só dar uma chamadinha, nos encontramos com tranquilidade, tá? Então, falei do chip, falei dos documentos, falei do decálogo, falei do pagamento. Ah, uma outra questão relacionada ao pagamento. Existe um tipo de gorjeta obrigatória que a gente dá no final da viagem. Então, no final da viagem, eu passo recolhendo US$ 50 de cada um, isso não está incluso. Tá incluso as gorjetas obrigatórias, porque, tipo, tem que dar em todos os hotéis, tem que dar em todos os transportes e tarará, então isso já está calculado e embutido no pacote. Mas a gorjeta final do guia, eu sugiro US$ 50 mínimo. Se vocês quiserem dar mais, tudo bem, mas não menos que US$ 50, que é o padrão internacional, é o praxe, tá? E aí eu vou recolher, a gente bota no envelopinho, cada um deixa um recado amoroso para o guia. Todo mundo fica com vontade de trazer o Mohamed para casa, porque ele é um coração com cabeça, braço e perna, a coisa mais amada e querida do mundo. E, e aí a gente deixa essa cartinha para ele com a gorjeta, para ele e para a família dele. As libras que sobram e também alguns dólares, é claro que não precisa ser 50, mas se cada um der 5, já está ótimo, para a gente deixar para o motorista que nos acompanha também do início ao fim da viagem, né? Então, isso é um, um praxe, assim, de deixar esse mimo para eles, de todos os grupos. Então, a gente recolhe, tá? Então, falei de pagamento, preparação das malas, que é onde todo mundo tem mais dúvidas, não é não? O Sandeste brinca que é da sunga ao cachecol com gorro. E é assim mesmo. Porque a gente viaja para o Egito no momento mais gostoso de conhecer o Egito, que é o inverno deles, né? Então, é frio com sol. E aí a gente tem que ter modelo cebolas. Tem uma ideia do valor extra para gastarmos em dólares para o que não está incluso? Sim. Essa pergunta também é ótima. Eu acho que uma quantia bem confortável para levar por pessoa é US$ 1.000, tá? Só que o céu é o limite. Então, depende. Se você pretende comprar um tapete, né? Aí você vai deixar os US$ 1.000 na loja de tapete, talvez até mais, né? Porque um tapete de fio de seda, do bichinho da seda, que 4 pessoas trabalhando demoram 3 anos para completar, por exemplo, custa bastante, né? O que demora 6 meses, né? Um tapete menorzinho. Então, assim, esse trabalho manual com o fio de seda, e a gente vai numa loja de tapetes, mas não se assustem, porque também tem os de algodão que eles fazem em uma semana e aí são bem possíveis, gastam US$ 50, US$ 100. E tem um tapetinho, né? Bem bonito também, mas não de fio de seda, né? E então, assim, ali na apostila eu dou uma ideia de algumas coisinhas de souvenir, de valores, né? O lugar que eu costumo é, gastar mais é na loja de perfumaria ancestral, porque eu sou muito fã da perfumaria ancestral egípcia, que é um óleo vegetal 100% natural e que a gente não é tão forte quanto o óleo essencial, então a gente pode passar direto na pele, na roupa, fazer borrifadores, colocar no banho, dar cheirinho no carro, no guarda-roupa, enfim. E é extraído das plantas, né? Então eu gosto muito da perfumaria. Sandeste tem muita riqueza mitológica para contar para gente, e também astrológica e também histórica. E aí ele traz assim, né, num dos dias sobre o quanto essa natureza olfativa é espiritual e importante, né, para o povo egípcio. E
E aí, essa loja é uma loja mais carinha também, né? Tipo, os vidrinhos, mais ou menos US$ 100, um pouco mais às vezes, um pouco menos, depende do tamanho. Então, se você gosta de óleos essenciais, prepara aí uns 200, 300 para deixar por lá. Não, tô exagerando, pode ser bem menos. Eu é que gasto pelo menos isso. Trago para mim, trago de presente, trago para as alunas. E a gente, sim, vai passar por templos, por mesquitas, por igrejas, por lugares de natureza, né? Nas margens do Nilo, vendo também um pouco da beleza do deserto. Mas também passamos pelas lojinhas. Faz muito parte da cultura desse povo que está comercializando coisa há muitos séculos. Então, uma das coisas que é importante, assim, vocês confiarem, é sempre na palavra do guia. Eu gosto de dar um exemplo próximo da gente para ficar mais claro. Por exemplo, aqui em Floripa tem uma coisa que é feito só aqui, renda de bilro. Então, é melhor comprar renda de bilro aqui do que comprar em São Paulo, porque aqui vai ser mais barato do que em São Paulo, né? Aqui em Floripa, sei lá, no Rio Grande do Sul faz ambrosia. É melhor comprar a ambrosia quando vai no Rio Grande do Sul do que comprar aqui, né? Então, cada região tem seu produto artesanal. Comprar alabastro, aqui, uma ísis de alabastro, é uma pedra muito sagrada. Sim, muito linda. Então, alabastro a gente compra quando está lá em Luxor, a perfumaria quando está em Aswan, os souvenirs, as coisas quando vai no mercado Khalili no Cairo, né? Então ele fala, ó, esse produto é daqui, é aqui que a gente compra, porque é ali que vai encontrar o preço melhor. Mas é óbvio que se você gostou muito, 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 muito de uma peça, às vezes, por exemplo, e leva para não ficar pensando na viagem, naquela peça a viagem inteira, né? E ficou lá para trás. Mas as coisas se repetem, tá? As coisas se repetem, então é bem tranquilo também a gente conseguir, né, trazer as lembranças, os presentinhos, tudo para gente, para nossa família. Eu falo isso porque as pessoas falam, ah, eu não sou de fazer compras, eu vou para o Egito, eu não vou comprar nada, eu vou fazer passeio socrático. As pessoas que falam isso são as que mais compram. O Sundete está morrendo de rir, porque é verdade. É verdade mesmo. Então, é por isso que eu recomendo, e o nosso dinheiro vale muito, a economia deles, né, tá bem desestabilizada, assim. Então, hoje, por exemplo, US$ 1 vale cerca de 45, 47 libras egípcias. Imagina um para 47. US$ 1 vale R$ 47. Né? Então, a nossa moeda vale bastante e, e aí a gente consegue trazer coisas muito diferentes e bem especiais. Por isso que eu recomendo fazer as matrioscas. Até quem pensa não comprar, porque quando chegar lá, se não levar duas malas, vai acabar comprando mala no Egito. De carteirinha, né? Eu já levei mais de 10 grupos e sempre acontece isso. Então, bota uma mala M dentro de uma mala G, bota as tuas coisas dentro da mala M, e quando você chegar lá, você faz assim, puf. Tem um momento que a gente sai do Cairo, pega um voo doméstico, vai até Luxor, daí a gente faz os passeios de Luxor, pega o navio, vai até Aswan, de Aswan, a gente vai a Abu Simbel, volta para Aswan, volta para o Cairo. Então, nesse trecho, a gente só tem direito a uma mala de 23. Se a gente tiver duas malas, a outra mala com as coisas que a gente não precisa para esses 6 dias que a gente vai navegar pelo Nilo, elas ficam guardadas na casa do Mohammed. Então, isso também é pensado para que a gente não pague excesso de bagagem ou duas malas. A gente não precisa ficar andando com as duas malas a viagem inteira, tá? A gente faz um pedaço do trecho do Cairo, deixa uma mala no Cairo, vai leve para Luxor e Aswan, que é um voo doméstico com uma de 23. E de Aspen a gente volta para o Cairo, encontra a nossa malinha e volta para o Brasil.
Vale reforçar também, está escrito na apostila, mas eu reforço aqui, que a gente tem direito no voo internacional a duas malas de 23 quilos. Isso significa até 23 quilos em cada mala. Não adianta botar 25 em uma e 21 na outra, tá? Eles vão falar que você tem que pagar excesso de bagagem na de 25, ou então vão dizer para você tirar 2 quilos e botar na outra, né? Então, assim, eu recomendo as balancinhas de mão que vende na Lepostiche, custa em média de R$ 50, cada um tem a sua balancinha de mão, para realmente ver o peso da sua mala e fazer a distribuição bem certinha. Porque lá no aeroporto é um estresse, quando tem que abrir a mala para reorganizar o peso, tá? Que mais, Sam, que eu tô esquecendo? Ah, tem aqui, ó. Bom anotar, né? Kit médico, kit sobrevivência, kit praia, kit praia, porque tem o dia do banho no Nilo. Então, um maiô, um biquíni, uma sunga, uma canga, né? Para não pegar a toalha do navio. Protetor solar, boné, soro fisiológico para limpar o nariz, para limpar os olhos, é muito seco, então a gente tem que tomar bastante água durante o dia todo. Já está incluso, tá, gente? A gente tem esse cuidado de providenciar para vocês todos os dias, quando vocês entram no ônibus, vocês ganham uma garrafinha de água. Às vezes dá duas por pessoa por dia, bem tranquilo. A gente tem sempre o ônibus abastecido para não ter que ficar comprando água na rua toda hora. Então a gente já facilita isso para vocês, para não ter que perder tempo. Para comprar água, para comprar água. Não, é fluido. A água já está ali e tomem bastante água para não desidratar. Quando a gente lava uma peça de roupa e deixa pendurada no banheiro, às vezes, uma hora depois ela tá seca. Isso acontece com a nossa pele. Foi-se embora a água. Então é por isso que a gente anda mais coberto mesmo, para proteger dessa adversidade climática, para proteger do sol e para não desidratar. É muito importante tomar bastante água. Eu aqui falando bastante também, preciso de água. O que mais? Chip, o kit médico. Algumas pessoas tomam medicação de uso controlado, tá? Nunca aconteceu de nos pararem para pedir receita médica nem nada disso, mas pode acontecer. Então, o que que eu recomendo? Se você toma medicação de uso controlado, despacha uma caixa fechada com a receita médica na tua mala e leva mais alguns comprimidos com você na tua mala de mão. Pra... E não naqueles kitzinhos que tem assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com eles abertos. Leva na caixa do medicamento mesmo e ele lacradinho lá dentro, tá? Porque é melhor do que você ter que tentar justificar uma medicação que não tem nem o nome dela, nem a caixa, nem a receita, nem nada disso. Então, dividam a medicação, despacha na mala o que vai usar lá e tenha mais alguns para garantir, não só, né, durante o trecho, porque a gente vai demorar praticamente 24 horas para chegar lá, e, e também, né, tem o plano A e o plano B ali, se for necessário. E aqueles outros remedinhos que é bom levar em toda viagem, né? O teu remedinho para enjoo, para dor de barriga, para febre, dor de cabeça, então alergia, né? Leva um kitzinho de medicação básico teu, o kit praia e o kit sobrevivência é esse, né? O chapéu, o óculos e sapatos confortáveis. Por favor, não viajem de sapato novo. Viaja com aquele sapato que já conhece o teu pé, que sabe onde você vai, que gosta de ficar no teu pé, que te leva para cima e para baixo. Tênis bem confortável, porque a gente caminha bastante. Então, ficar caminhando com um calo, com dor no pé, ninguém merece. E o Egito é areia para tudo quanto é lado. Então, eu realmente recomendo tênis, sapato mais fechadinho, que às vezes a gente sai de sandália e aí quando vê o pé assim, tá mais preto que sei lá o quê.
com toda a areia grudada, assim, né? Então, os sapatos mais fechadinhos são melhores. Eu estou agora preparando para vocês e vou fazer uma gravação estúdio. Espero que dê tudo certo, bem profi. De uns áudios que eu mando para vocês sempre na noite anterior, dizendo: amanhã você vai encontrar isso, isso e isso. As principais características desse templo são essas, essas, essas. Nesse lugar, no momento livre, procura se sintonizar com tais coisas. E vá vestindo biquíni por baixo, ou vá de calça, ou vá de saia, né? Porque não é obrigatório, mas, por exemplo, é de bom tom, é respeitoso no dia que a gente vai na mesquita, que as mulheres estejam de vestido longo ou de saia longa. Se tiver de calça, pode entrar? Pode entrar. Mas se tiver de vestido, de saia longa, é mais legal. Se quiser cobrir o cabelo, o rosto, deixar o rosto de fora, assim, com a pashmina, é mais lindo ainda, né? Porque demonstra um pouco do nosso respeito para entrar naquele local que é tão sagrado para eles. Vocês vão ver turistas de short, de calça, sem pano na cabeça, mas eu convido as mulheres do meu grupo para fazer isso. O Mohamed fica bem feliz. Então, se vocês quiserem e puderem, né, passar por essa experiência, aí eu sempre vou estar avisando nesses áudios. Ah, ou vai de calça, porque amanhã é o dia que a gente voa de balão. E quando a gente monta no balão, é igual montar num cavalo. Aí, se tu tá de saia, não vai ser muito legal, né? Ah, em relação às roupas também, o Egito ele está super acostumado a receber turistas do país, do mundo inteiro. Então você pode andar como você quiser, mas a gente passa, né, mais desapercebido e recebe menos olhares se a gente tiver com roupas assim não tão curtas demais e não tão coladas demais. Se você botar um top e uma calça leg, ulala, né, vai passar na rua e vai ser muito impossível você não atrair assim milhares de olhares, porque é uma terra de pessoas de olhos profundos e corpos cobertos. Então, choca um pouco, né? Aí investiga, se você dá conta e quer ser olhada, quer ser lembrada, quer ficar na memória de alguém, né? É o vínculo energético que fica. Mas se quiser ficar mais de boa, vai com uma roupa mais normal, mais soltinha, né? Eu uso bastante vestido, uso bastante calça molenga, que é confortável, que é gostoso, né? Então, esse tipo de coisa. E modelo cebola, porque como é o inverno, de manhã cedo e final de tarde é frio, quando tá ventando é frio, tem que ter casaquinho corta-vento, e conforme vai esquentando no horário do meio-dia, tira, fica de camiseta, né? Fica de boa, assim, de camiseta várias vezes, principalmente para o sul do Egito, costuma ser mais quente do que no Cairo. Então, quanto mais. É o contrário daqui, né? Aqui no Brasil, quanto mais para o sul a gente vai, mais frio é. Lá, quanto mais para o sul a gente vai, mais quente é. E, e aí a mala acaba sendo uma mala assim meio complexa, porque a gente põe biquíni, põe canga, põe cachecolzinho, gorrinho, casaco quente, blusa de gola alta, né? Camiseta. Então tem que ter um pouquinho de tudo no modelo cebola de vocês, com os calçados confortáveis. Que mais que tem alguma pergunta que eu não respondi? Sam, tem alguma coisa que eu esqueci de dizer? Não, acho que era isso. Vou reforçar só algumas coisas, né? Logo que a gente sai do Cairo e vai um pouco mais para o sul, né? Só lembrando, realmente tem o dia do passeio do balão. A gente vai passear de balão e vai ver o sol nascer lá do alto do balão. É um dia que a gente sai muito cedo. E muito cedo, num país que fica dentro de um deserto, é bem frio. A gente vai com as temperaturas perto de 10 graus. Mais para o sul, como a Yasmin falou, é mais quente. Então, quando chega ao meio-dia, no mesmo dia que a gente saiu para ver para ir fazer o voo de balão, ao meio-dia a gente está com temperatura de 26 graus, 27 graus, quase 30, e estamos no inverno, e está quente. Então, no mesmo dia, dependendo do horário, a gente vai estar com casaco cachecol e camisa de meia manga e sei lá o que amarrado na cintura, né? Então,
É uma verdade, a gente vai precisar dessa possibilidade de botar e tirar com certa facilidade, ela tem que estar ali disponível. Então, assim, ah, não, mas eu gosto bastante de frio, eu gosto bastante de calor. Olha, a gente vai ter uma amplitude térmica grande, às vezes, dentro do mesmo dia. Então, se autorize a levar as 4 estações, né? Porque elas vão estar lá esperando por você, né? E uma mochilinha é bom, né, Sam? Porque daí a mochilinha também você tira, bota lá, fica com as mãos livres e curte o teu passeio. Isso, né? E quanto a gente vai, as questões tem algumas coisas que tem em todos os lugares do Egito. Eu brinco que em todos os lugares tem lojinha e tem coentro. Até embaixo da sua cama tem alguém te vendendo alguma coisa. E se você achar que é salsinha, eu garanto que é coentro, né? Então, isso tem em todos os lugares do Egito. E quanto a gente chega, é claro que vai querer ver os lugares mais atraentes e magnéticos no primeiro momento. Os primeiros dias a gente vai lá ver as pirâmides e tudo. E depois a gente vai mais para o sul do Egito. Nos primeiros dias, os lugares que a gente está vendo são mais turísticos. E aí se você vai comprar alguma coisa, lá é mais caro. E se repete, como a Yasmin falou, as coisas ao longo da viagem. Se você deixar para algumas coisas comprar mais quando a gente está indo para Luxor ou para o sul do Egito, você vai encontrar variações daquilo que você viu antes e talvez com um preço mais acessível. Então, só um fica a dica, né? Fica a dica. Realmente, Isso tudo a gente também vai lembrando vocês, né, lá no dia, lá na hora, olha, aqui vai rolar bastante assédio dos vendedores, não compra. Fala lá e segue andando, não faz contato, deixa para comprar depois. lembrar que a gente está num país que, nesse momento, é de maioria muçulmana, que tem um respeito profundo aos católicos, que nesse país são coptas, né? E tem uma Uhum. tolerância, um dos países de maior tolerância religiosa do mundo. E exatamente para garantir essa tolerância, nos lugares e sítios arqueológicos não são permitidos rituais. A gente vai fazer nossos rituais de fora deles, ou discretinho, às vezes, algumas coisas assim. Então, essa tolerância e essas possibilidades, essa arqueologia, a gente vai ver um pouco de tudo lá. E aí, o tempo todo com aquela sensação de, e aqui, o que que é mais adequado? Não é uma questão só do pode ou não pode, mas o que seria mais adequado, o que seria mais respeitoso, né? A Yasmin falou que muitas vezes a roupa que você quiser usar, né? Tudo bem, é um país tolerante aos turistas, com muito turismo o ano inteiro, é verdade, mas a gente já viu também pessoas com um short muito curto, aparecendo o joelho, aparecendo o ombro, o pessoal na mesquita dizendo: olha, te cobre, bota um plástico em cima, bota um pano em cima para poder entrar na mesquita. Então, não exagera no curtinho demais, né? É um país que um pouquinho mais longo é mais bem-vindo. Né? E para garantir toda a maravilhosa digestão da comida incrível, se você quiser levar um carvão aditivado, um reparador de flora intestinal de vez em quando, vale a pena. A gente bebe basicamente água mineral, não bebe água da torneira, mas assim, leve na sua malinha de medicamentos uma garantia de que você vai passar bem o tempo todo. Aqui no Brasil, eu não uso manteiga de cacau, mas uma das 6 vezes que eu fui para o Egito, eu esqueci de levar. Meus lábios racharam bastante de tão seco, que a Yasmin teve que me emprestar batom para eu usar durante os dias, para poder ficar bem até o final da viagem. Então, hidratação, sabe? Não é brincadeira. Óculos escuros, chapeuzinho todo dia. A minha Hidratação, careca, a minha passar creme no corpo. Se você creme, não passa creme no Brasil, lá vai aprender a fazer carinho no seu próprio corpo e passar creme para isso. hidratar a pele. Manteiga de cacau, óculos de sol, protetor solar, creme para o corpo, chapeuzinho na cabeça. Essas coisas não são só dicas de mãe, é dicas de amigo do coração, assim, leva mesmo. Isso, para a gente ficar bem lá, né? Isso que o Sam falou também então imagina, isso que a gente está, por isso que a gente só leva nesse período de janeiro. Eu já tive no Egito em outras épocas, né? Em maio, quase junho, e foi a primeira vez que eu fui. Não era um grupo que eu estava conduzindo, era um grupo que eu estava de viajante e que eu, né, fiquei tão apaixonada pelo Egito que tive que inventar um jeito de poder voltar sempre. Não garanto, viu? Talvez isso aconteça com você, isso aconteceu com o Sam. A gente precisa voltar e sente uma saudade que não tem explicação. Nessa viagem que eu fiz na primeira, era quase junho, e vários passeios o grupo optou por não fazer, porque estava quente demais e eles não queriam sair de dentro do hotel do ar-condicionado.
né? Daí eu falei, puxa vida, né? Para levar grupos, eu vou ter que levar num período confortável. Então, o período confortável é o inverno deles, para gente. Se a gente fosse em julho, agosto, inclusive nessas épocas, tem bastante promoção de viagem para lá, porque chega a fazer quase 60 graus. Então, né, dá para imaginar, né? Fica bem desconfortável mesmo. E por isso esses cuidados de mãe e de amigo do coração são bem importantes, tá? É isso que o Sam falou sobre a questão, né, dos nossos momentos. Vocês estão sendo acompanhados por três guias, três estrelas guias, né? O Mohammed, ele cuida de tudo para gente lá no Egito e ele traz, assim, com uma impecabilidade histórica, com aquele cabeção dele que guarda datas, nomes de uma maneira sem errar nunca. É uma coisa impressionante o quanto ele conhece realmente, o quanto ele é apaixonado pela profissão dele, o quanto ele é preciso nas informações que ele nos passa. A gente às vezes fica escutando os outros guias assim falando cada balela ao redor que não dá nem para crer. Mistura as dinastias, os nomes, os períodos, os fatos, vão dizendo qualquer coisa porque as pessoas não sabem, mas o Mohammed é impecável. Então ele traz todas essas informações históricas para gente e culturais também. O Sam traz bastante essa coisa para ajudar a extrair sentido e significado, né, para os nossos pequenos rituais e conexões. E eu também de manhã procuro estar fazendo uma sintonia. Eu passo uma cartinha dos anjos para a gente tirar um anjo que nos acompanha no dia, conduzo uma oração, faço uma respiração, um momento para a gente assim sair para a vida já elevando a nossa vibração, porque quando a gente vai elevando a nossa vibração, os caminhos vão se abrindo e a gente acaba passando por um dia bem abençoado. Porém, reforço isso, os lugares turísticos, eles não são permitidos as pessoas fazerem ritual, fazer círculos de mão dadas, entoar mantras e etc. Primeiro, porque tem todo um código de ética entre os próprios guias que precisam ir conduzindo os grupos para ir liberando espaço para que o próximo grupo chegue naquele ponto, o próximo grupo chegue naquele ponto. A gente faz vocês madrugarem bastante. Então, sinto muito informar. Quem gosta de dormir até tarde, vai dormir até tarde quando voltar para o Brasil, porque lá a gente vai tirar vocês da cama com aquele forte ditado que Deus ajuda quem cedo madruga para garantir justamente essa atmosfera fresca de chegada nos sítios arqueológicos e nos templos. Geralmente, o nosso grupo costuma ser o primeiro a chegar, né? O Mohammed se dispõe a acordar mais cedo para a gente chegar e pegar o lugar assim com o mínimo de gente possível. Existem alguns lugares que não tem jeito, a gente não consegue chegar mais cedo por causa do horário do navio e etc e tal. Então, alguns lugares vai ter bastante gente, em outros lugares a gente vai conseguir sentir esse frescor e para isso, né, como diz o Mohammed, é o espinho da nossa flor. A nossa Toda flor tem um espinho e o nosso espinho é acordar cedo sempre. E a pontualidade é muito importante. E aí vocês também já sabem que nos lugares a gente não vai fazer rodas, a gente não vai fazer orações, a gente não vai fazer meditações, nada disso. Eu vou mandar o áudio para vocês do dia anterior, que daí assim, no templo tem a nossa rotina de passar conhecendo as explicações do guia, combina o horário e o ponto de encontro e tem o tempo livre. No tempo livre, você sai, você sente a energia, você se conecta do seu jeito, da sua forma. E no final do dia, a gente costuma ter uma reunião extra, que daí o Sam traz para gente, assim, é, preciosidades para o nosso caminho de autoconhecimento, para que essa viagem seja uma viagem por dentro da gente e fora da gente. Então, nessas nossas reuniões, aí ele vai falar, né, de características e associações em relação ao nosso mapa e aqui e os lugares que a gente está passando e como isso ativa em nós e tudo mais. Essas reuniões às vezes acontecem no hotel, às vezes no saguão, às vezes no fim da tarde, quando dá e a gente está num lugar mais afastado, lá no próprio sítio mesmo, geralmente lá na Pirâmide Vermelha dá, né, nessa às vezes no ônibus, quando a gente está indo de um lugar para outro. Então, esses momentos onde a gente traz essas outras dicas para rechear essa viagem interna,
elas vão acontecendo cada dia de um jeito diferente e a gente vai sempre avisando para vocês, tá? Essas reuniões, elas não são obrigatórias. Às vezes, assim, o simples fato de você estar navegando no Nilo, o simples fato de você parar na frente de uma parede daquela carregada de hieróglifos, carregada de símbolos, recebendo aquela informação, já é suficiente para você se sentir preenchido e você não quer ouvir mais nada, não quer falar mais nada, só quer ficar quietinho e dormir no seu canto. Ou só quer ficar quietinha vendo o pôr do sol no terraço do navio, né? Então, essas reuniões, elas não são obrigatórias. Vocês são convidados, mas não são obrigados. Agora, a primeira reunião, não. A primeira reunião tem que estar lá, cansado do voo, não queremos saber. Toma um cafezinho lá na cafeteira elétrica que tem no quarto do hotel, que é maravilhoso. Faz o teu Nescafé lá e vai para a reunião, porque essa a gente passa todas as dinâmicas, né? As coisas de funcionamento da viagem. Daí é muito importante vocês estarem presentes nessa primeira reunião. As perguntas É aqui a que falaram, reunião que a né? gente tira nossos padrinhos e madrinhas, a gente descobre qual que é a deusa, o Deus que vai nos abençoar na viagem. Na primeira reunião, né? Qual é o dia, e cada deus ou deusa que nos abençoa na cidade, na viagem, está associado a um dos dias. Então também sabe qual vai ser o dia que já ali naquele oráculo, né, está dizendo que é o dia de o ápice, né, da sua história. Tem algumas perguntas aqui, Yasmin, olha só. Tem mais algum valor que temos que pagar antes da viagem, ou valor de transporte, ou coisa assim? Tá tudo incluído, né? Então, os transportes lá, os transportes que a gente pega lá dentro para poder ir de um lugar para o outro, os voos internos, a van, essas coisas já fazem parte do pacote. Isso, todos os transfers para gente de um lugar a outro, de camelo, de ônibus, de avião, tá tudo incluso no pacote, tá? Tem um passeio que não tá incluso, que é um lugar inédito para mim e para o Sam também, que a gente está muito feliz de poder ir pela primeira vez, que é visitar a tumba da Nefertari, né? E assim que dizem que é belíssima, totalmente preservada. Esse passeio a gente calculou uma média de US$ 90, porque tem US$ 50 da entrada e mais os outros 40 que é o transporte, assim. Então, esse passeio que vale muito a pena, a gente vai perguntar anteriormente quem quer ir. Eu super recomendo, gente, todos os vídeos que vocês colocarem aí no YouTube para ver, vocês vão ver que ela é belíssima por dentro. Então, eu acho que é imperdível. E ela não estava aberta, ela abriu recentemente. Então, a gente está muito ansioso para poder Todas as vezes que a visitar. gente viaja, alguma coisa muda no Egito, sabe? Tem coisa no Egito que não muda há 5.000 anos, né? Mas tem sempre uma coisa diferente. Então, Uma coisa nova, e essa é uma isso. delas. Nessa viagem, essa vai ser algo que a gente vai experimentar pela primeira vez. Os primeiros grupos, por exemplo, a gente entrava em duas, três pirâmides, agora a gente está entrando em cinco, né? Então, assim, tem várias coisas que vão mudando. Aquela coisa mudou de museu, mudou de local, mudou disso. Cada vez que a gente vai, tem um frescor de primeira vez. Alguém pergunta também, a Renata, né? Cedinho, que horas? Olha, Renata, depende do que a gente vai fazer, né? Normalmente a gente vê o horário que abre o sítio arqueológico, né? Às vezes 7, às vezes 8, às vezes 6, né? Então, dependendo. Assim, a gente vai pegar um voo e vai mudar de cidade, a gente tem que estar lá com bastante antecedência no aeroporto e coisa assim. Então, dependendo do dia, esse cedinho é 4 horas sempre, da manhã. né? Mas Não é sempre, tá? nunca No é. dia que a E gente normalmente acorda às 4, no outro a gente pode acordar às 6h30. E normalmente quando a gente acorda muito cedo, né? E porque a gente acorda muito cedo, é comum que as nossas atividades encerrem mais ou menos final de tarde. Então a gente vai também para a cama cedo, vai para o quarto cedo, vai descansar cedo. A gente não fica na balada, né? Então assim, o Egito é um país que nos inspira a sermos solares. Então a gente acorda Exato. com o sol e a gente se põe com ele. É um lugar onde o sol rege a vida e a morte, e as histórias, e os eventos, os acontecimentos e a nossa viagem também, né? E daí na nossa viagem o sol se põe por volta das 5 e pouco da tarde. A gente sempre volta, né, antes desse horário para poder pegar esse pôr do sol e se recolher também.
Quando A chegar Carla lá, tem. tem Pode uma questão falar. com a moeda egípcia. Quando a gente chega lá no Isso. aeroporto, dá para trocar um pouquinho e ao longo dos dias lá, para trocar US$ 100, US$ 200 de cada vez, talvez seja o mais confortável, talvez você queira trocar mais, mas a gente troca lá por moeda e a gente costuma usar mais a moeda local mesmo, né? É até mais vantajoso fazer dessa forma. E sobre se o novo museu está pronto, a entrada do novo museu, a escadaria com as estátuas está pronto, a lojinha e o café tá pronto, mas quase toda a área realmente de mostra ainda não está pronta. Ele está inaugurado, só não está disponível. Coisas que só os egípcios entendem, uma coisa inaugurada não disponível, para você ir lá tomar café em vez de entrar no museu. Então, esse museu a gente ainda não vai ver o GEM, né, que é o grande novo museu. É, tem a pergunta também sobre usar cartão, né, de crédito e débito internacional. Nas lojas, eles sempre aceitam cartão de crédito e débito. Mas tem várias coisas que a gente acaba comprando dos ambulantes na rua. Eu gosto de ir distribuindo prosperidade ao longo da viagem. Então, eu compro umas bolsinhas num lugar, eu compro umas carteirinhas no outro, eu compro umas anques de madeira no outro para ir deixando um pouco para cada família ao longo da viagem. Então, com os ambulantes na rua, eu pago com moeda egípcia, que a gente troca, geralmente a gente troca de 100 em 100. E o Mohamed, ele facilita toda a nossa vida. Em vez de a gente parar numa casa de câmbio, fazer aquela fila e etc., a gente sempre pergunta: quem quer trocar US$ 100? No dia seguinte, há 10 pessoas. No dia seguinte, ele recolhe os US$ 100 e já traz o bolinho contado, separado para gente. Então, gente, a diferença de viajar com um grupo que tem todos esses cuidados facilita muito a nossa vida, de a gente não perder tempo em fila, de não se estressar com essas coisas, né? Então, ele faz essas gentilezas. A questão da água todos os dias, a questão de trocar o dinheiro, e a gente geralmente vai trocando de 100 em US$ 100, né? O que mais que tem de pergunta? Quanto de trocado por dia, depende do dia e depende de onde a gente vai naquele dia, né? Mas normalmente quando você troca US$ 100, você vai ter um Muda pouco bastante. mais do que você vai precisar num dia e vai deixando isso na sua carteira. Quando você vê que o seu cash está ficando baixo, aí você fala, Mohamed, amanhã eu vou querer trocar mais US$ 100. E aí você já enche o cofrinho de novo, né? Isso. A gente costuma fazer essas perguntas coletivas, né? A gente também faz uma pergunta coletiva também lá durante a viagem, que é assim: a gente se dirige para os restaurantes, né? Ah, vamos comer num barco na beira, dentro do Nilo, no Cairo. E aí lá ele tem especialidade de frango com alecrim. Aí ele fala: olha, esse restaurante, a especialidade é frango com alecrim, mas também tem kafta, que é carne, também tem misto, que é frango e carne, tem peixe e tem vegetariano. Quem quer vegetariano? Levanta a mão, a gente conta. Quem quer isso, tarará, toma nota. Ele faz o pedido quando a gente está chegando no restaurante, a caminho dele. Quando a gente chega, os pratos já estão providenciados, né? Daí também a gente não fica com aquele tempo de espera até fazer o pedido de todo mundo e tudo mais. Aí é muito importante que você seja decidido, decidida. Porque depois que eu levantei e fiz a contagem, daí ai, mudei de ideia. Aí tem que contar tudo de novo, entendeu? Então, pensa aí, né? Na hora que a gente fizer a pergunta, pensa direitinho e aí a gente faz toma nota, né? Essa questão dos valores, né? Como o nosso dinheiro é bem valorizado em relação à moeda egípcia, né? Então vocês vão ver que no começo a gente fica um pouquinho perdido. Eu até vou sugerir, quando chegar lá, um conversor de moedas para o tempo todo no seu celular você vê uma coisa, o preço num, o preço no outro, para ficar mais fácil de pensar. Mas assim, ó, em média, 1.000 libras egípcias. Né? Se você está com 1.000 libras egípcias no bolso, você está com R$ 115 ou US$ 20, né? Isso assim, isso é para passar, né? Um Assim, monte. isso é sobra por dia, né? Então são R$ 120 no bolso, ou US$ 20 no bolso, ou 1.000 libras egípcias. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente vai exercitar isso bastante lá, porque a regra de ouro, antes de pensar em comprar, já começa a pechinchar, mas nem sei qual que era, pechincha, pechincha, sempre pechincha.
Algumas coisas a Yasmin lembrou do decálogo, né, do viajante. Só para deixar ênfase em algumas coisas. Primeiro, não queira que seja lá tudo igual como é na sua casa, no seu país. Só para dar uma Hum. lembrada, né? Ah, mas não tem o café que eu tomo lá em casa. Não, não vai ter, né? Então, assim, é diferente. Você precisa se abrir para que você saiu de casa. Né? Você está numa outra cultura, num outro lugar, com outra comida, com outra língua, com outra religião, com outra hora de dormir e de acordar. Então, né, esteja disponível um pouquinho para isso. Segundo, Pão de queijo é só quando chegar no aeroporto no Brasil. não vai ter lá, né? Segunda, né, assim, vai mudar o gosto do chimarrão, né? Só para a gente, né, incluir a ideia. Segunda coisa é não leva tudo tão a sério, né? Realmente, o bom humor ajuda a tornar as coisas mais leves. Às vezes, alguma coisa perturba o nosso bom humor. Ok, vamos tentar lidar com todos os problemas, mas se por acaso perturbou o bom humor de uma outra pessoa, cuidado para isso não perturbar o seu, né? Sustenta o teu bom humor, o teu equilíbrio. É, Menos julgamentos. A gente está num lugar muito diferente. Podemos conversar sobre todas as coisas, talvez seja mais fácil de entender do que o primeiro momento, né? Respeitar o É, anfitrião e sempre confiar deixa só que eu fazer um parênteses um pouquinho para isso que o Sam está dizendo. Principalmente porque quando a gente chega no Cairo, para vocês imaginarem, o Cairo hoje é uma cidade com quase 24 milhões de habitantes. Eu falei com o Mohamed ontem perguntando quantos mil habitantes ele, quantos milhões, né? Eu falei isso, quantos milhões? Ele quase 24, 23 milhões e tanto. 200. Ah, tá bom. Então, 10% do Brasil inteiro, numa única cidade, isso. né? É muita gente, então é caótico, como aquelas imagens que a gente vê, assim, por exemplo, da Índia, uma rua com 6 faixas e aquele trânsito onde a primeira língua é a buzina, a segunda é o árabe. Então as pessoas buzinam, falam alto, é caótico. E é importante a gente observar os nossos julgamentos, porque os nossos julgamentos eles falam mais sobre nós mesmos do que sobre aquilo que a gente está vendo. Então você vai ver uma coisa incrível, divina, do lado de uma montanha de lixo. Então, observa. Não estou dizendo para você não enxergar a montanha de lixo e não ver que existem coisas nessa grande metrópole que precisam ser melhoradas. Sim, mas também tem isso. E como é que eu consigo valorizar e lidar com essas coisas, né? Eu digo que é muito bom para a gente trabalhar os nossos lixos internos e para a gente é, tirar as vendas dos olhos, né? Tem uma frase sufi, que é o caminho místico do Islã, que eu gosto muito. Não existe beleza insuficiente, existe insuficiência nos olhos para ver a beleza. Então, esse é um mantra que eu carrego comigo para toda situação. Eu procurar olhar onde está a beleza aqui, né? E onde está a feiura aqui, né? Onde eu estou no meio desse intervalo. E aí, assim, a gente consegue aproveitar dessa viagem com o melhor que ela tem para nos oferecer, porque sim, principalmente o Cairo é um lugar de muitos paradoxos. Mas por mais que eles tenham milhares de problemas cotidianos de uma cidade pobre e de uma cidade gigante, com milhares de habitantes, eles também têm, assim, estão localizados, né, num vórtice de energia imensa, onde quem é mais sensível consegue sentir o corpo vibrar. Então, são muitas experiências, tudo junto e misturado, como um grande mercado árabe. E como é a vida, né? Tudo junto e misturado. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente construir pontes entre os abismos que podem existir em relação à vida material e vida espiritual. E conseguir chegar num ponto assim de uma espiritualidade encarnada para a gente manifestar a nossa melhor versão. Então, o Egito me dá essa oportunidade sempre, sempre, e isso para mim é um tesouro muito grande. E eu gosto de compartilhar com as pessoas, o Sam também, que vocês possam ter boas e ricas experiências em relação às dores e às delícias, a todos os paradoxos que essa terra traz intensamente para a gente.
A ideia, Não é para fracos. a ideia é que eles nos recebem, né? Eles são um anfitrião. Respeitar o anfitrião faz a gente ser tratado como um hóspede de honra, né? Então a ideia é, primeiro eles ganham respeito e aí a gente está ganhando muito com isso, né? Hum. Essa é a grande ideia. Lembra de levar metade da roupa que você acha que vai precisar e o dobro de dinheiro do que você acha que você vai gastar, né? Regra básica, né? Passaporte, ele é um pedaço seu, não vá amputado nem ao banheiro, né? Então, vai cuidar sempre do seu passaporte. E vou pedir para gente, para vocês sempre confiarem na gente e no guia, né? A gente já foi várias vezes, a gente está apontando para os lugares onde a gente sabe que tem buraco para evitar que qualquer um caia. Essa é um pouco da ideia. E gratíssimo pela confiança e pela oportunidade. Vai ser uma linda viagem. Que a gente podia. Sam quer conduzir uma breve viagem e que cada um possa. Ah, quem que botou a Luca café? O que seria café? Como que é o café lá? Nós Então, viciados em café. sobre- Eu preciso fazer voto de abstinência em relação a chimarrão, por exemplo, porque eu tomo meu chimarrão todo dia. Então, para mim é importante, é um momento especial para mim. Eu levo meu chimarrão, levo 1 quilo de erva despachada na mala, minha garrafa térmica, minha bomba, mas eu tomo meu chimarrão de manhã cedo, então 2 horas antes do horário combinado de sair. Geralmente eu estou tomando de madrugada sozinha no quarto, né? Acabo, e eu não tomo final de tarde, então acabo não tendo muitos momentos de compartilha. Se tiverem gaúchos e gaúchas que precisam do seu chimarrão, levem o seu chimarrão, né? Para café. Gosto muito do meu café, então leva o seu café, porque lá vai ter café normal, chafé e café turco, né? E a gente gostaria que cada um pudesse também, depois desse, antes de encerrar, o Sam vai conduzir uma breve centralização aqui, que cada um possa deixar uma palavra, aquela primeira que vem no seu coração agora, que palavra tem muito poder, que essa palavra seja uma bênção para cada um de nós e para o nosso grupo. Vou pedir para vocês respirarem profundo, soltar o ar devagar. Quem tem vontade de fechar os olhos, né, pode ficar nesse lugar para visualizar, para imaginar melhor. E eu vou pedir para vocês imaginarem que estão andando sobre um lugar cheio de areia. Areia por todas as direções e por todos os lugares, até o horizonte e além. Uma areia dourada, brilhante, iluminada pelo sol. Um lugar claro, limpo. E do lado, você começa a perceber que, como fiel escudeiro, como leal, do seu lado corre um rio, o rio da vida. Um rio azul e transparente, que permanece gelado e fresco em meio a essas areias quentes e claras. Um rio que permanece sempre forte e caudaloso, mesmo com a força do deserto em volta. Imagina que você está caminhando por essas areias com o rio do seu lado e na sua frente começa a surgir, lá adiante no horizonte, uma construção. Duas paredes grandes de pedra, cheias de desenhos, e entre elas uma pequena porta. Uma porta mais baixa, duas paredes grandes, imensas, gigantescas, e entre elas uma porta, tudo de pedra. Você vai passar por essa porta e isso vai te dar acesso a um pátio aberto onde você ainda pode ver o céu, um pátio com um pouco de sombras perto das paredes, um pátio fechado. E esse pátio, atravessando ele do outro lado, você vai ter acesso a uma sala de colunas, uma sala coberta, onde a luz já não entra, cheia de colunas à direita e à sua esquerda, como uma floresta de pilares. Você vai atravessando os pilares e as colunas, e então do outro lado você tem acesso a uma sala menor. O chão é um pouco mais alto, como um degrau, o teto um pouco mais baixo. E essa sala que você está agora é a sala de oferendas que fica na frente do oratório.
Nesse oratório há uma grande estátua dourada e na frente dela um barco, por onde a estátua de vez em quando é levada para uma procissão. Mas agora ela está aqui, nesse lugar mais sagrado, para te receber, receber seus desejos, receber você em viagem, para que você possa receber uma bênção, para poder viajar para o Egito em janeiro, um convite dos próprios deuses do Egito. Nesse lugar sagrado, veja qual é a palavra que lhe surge à mente, qual é a palavra que lhe surge no coração, qual é a palavra que lhe surge. Aceita o que vem, do jeito que vem, da forma que vem. E no seu momento, você pode inspirar profundamente, soltar o ar devagar, mover os dedos das mãos, os dedos dos pés, esticar, te espreguiçar, abrir os olhos. Bem-vindos. Vamos ver construções assim várias vezes lá, mas hoje a gente fica só com a benção. Eu vou pedir para cada um então deixar essa palavra que surgiu para vocês. Para mim foi companhia. Para mim foi realização. Para mim foi confiança. A minha também foi confiança. A Carla minha fez. foi curiosidade. A Carla escreveu Alegria. no chat, aventura. Aventura, alegria. Eu ia trazer confiança, mas eu trago tranquilidade. Estou super tranquila com todas as aventuras, com tudo aquilo, mas de uma forma serena. Algumas palavras, né, eu trouxe. A minha foi espiritualidade. Ah, meu bem. Para mim foi alegria também. Ah, que bom. Para mim foi Saúde. esperança. Esperança. Para mim foi amor. Ah, que bom. Perfeito. Tudo bem. Então, Luca, gratidão. a mãozinha para falar alguma coisa? A Para mim foi Luca, gratidão. qual foi? Gratidão. Gratidão. Antes, durante e sempre. A Ju, outro dia, escreveu, né? Quando ela recebeu o material, ela fez um stories bem bonito e ela colocou que viagem, a gente viaja 3 vezes, né? Quando diz o sim para a viagem, lá durante a viagem e depois quando a gente lembra dela, né? E uma das coisas especiais que eu vejo também é que esse campo dos mistérios, o universo nos uniu de alguma maneira. A gente não atravessa o deserto sozinho, é preciso ir em caravana. E fiquei bem tocada também de ter saído para gente o Anjo da União. Acho que vai ser um encontro bem bonito. E contem com a gente para ir revezando, né? O camelo, a gente vai lá no camelo da frente, vocês vêm nos outros camelos, mas de vez em quando a gente cansa, daí a gente vai lá para trás e alguém pode ir na frente e vai fazendo aquele revezamento, né? Dos nossos camelinhos. Eu comi uma bergamotinha, viu? Bem, Grato, acho que era isto. grata, minha gente. Ai, gente, muito bom. Obrigada mesmo. Até mais. Obrigada, gente. Bom Ah, conhecer a Vera. obrigada. Se Obrigada, surgirem outras gratidão. dúvidas aí ao longo do caminho, pode me chamar, tá? Daí me manda lá no privado. Eu vou deixar para abrir o grupo mais próximo da viagem, porque senão começa aquele auê de mensagens, né? E ali fica um canal direto de comunicação nesse momento não democrática. Só eu, Sandesh e a Nayana podemos postar. Um beijo. Melhor. Tchau, obrigada. Perfeito, gente. Tchau, tchau. Até mais. Beijo, gente. Tchau. Amei esse momento. Ai, que bom, querida. Obrigada.